noite, então, pessoal. Conforme ele falou, meu nome é Carlos José Svitko. Eu já me dedico há alguns anos a essa área espiritual. Meu primeiro contato com espiritualidade foi meu Reiki 1, que agora nesse mês de setembro eu estou completando 21 anos de Reiki. Em 1999 eu me formei professor e depois disso eu entrei em várias áreas, terapia anímico-espiritual ativa, Arola-Tifar, que é uma técnica de cura atlântica com cristais programados. Fiz uma formação de mestre essênio, estudante assim, de várias escolas de mistérios, arte real, Rosa Cruz e assim por diante, várias coisas a nível de espiritualidade. E entre outras coisas, eu também faço um trabalho não é divulgação, seria de conhecimento pessoal sobre os caminhos das iniciações do mestre. O que é isso? É o meu crescimento pessoal, meu, teu ou de qualquer pessoa. Porque muitas vezes a gente tem assim, muitos questionamentos na vida de que, poxa, acontecem certos desafios na minha vida e muitas vezes eu não sei como lidar com eles. E são dificuldades, por quê? Porque cada dificuldade que vem à nossa vida é para nos deixar mais fortes e que nós temos a simples obrigação de vencê-las. Nós temos o nosso livre-arbítrio que permite que eu queira ou não queira vencer os meus desafios. Eu não gosto de tal situação, então eu não me envolvo com aquilo, eu me afasto. Ótimo, posso fazer isso. Só que se aquilo ali estiver impresso dentro da nossa lista de atribuições, das missões que eu tenho que cumprir nessa vida, aquilo ali vai ficar como um débito. Eu não vou conseguir dar um passo a mais sem resolver aqueles problemas aos quais eu fugi. Então, é muito importante a gente interpretar cada coisa que acontece na nossa vida, não com a ótica do vitimista, de que, poxa, como eu sou azarado que acontece tanta coisa comigo. Na realidade, cada dificuldade traz em si a semente de um aprendizado, de um benefício, para que eu me torne uma pessoa um pouco melhor hoje do que eu fui ontem. E amanhã, com certeza, eu terei que ser melhor do que eu fui hoje. Então, esses desafios, eles aparecem, muitas vezes até embutidos em algum relacionamento, seja de amizade, relacionamento pessoal, íntimo, ou dificuldades de trato com o trabalho, com a vida material. Ou seja, todas essas coisas que a gente está sempre sendo metralhado durante o dia, seja internamente quanto externamente. Nós temos os nossos conflitos internos para resolver e, além disso, nós temos toda uma relação, uma rede de relacionamentos que a gente também tem que procurar achar uma solução para isso. O que acontece quando a gente está no estágio inicial? A gente não se dá conta da necessidade desse crescimento pessoal e muitas vezes também não se dá conta de qual é a mensagem que vem por trás disso. Mas, uma vez que vocês estão aqui hoje, é porque esse tema, ser melhor a cada dia, os caminhos para o crescimento pessoal e espiritual, que é o tema da nossa apresentação hoje, isso provavelmente bateu uma pulguinha atrás da orelha e vocês sentiram que alguma coisa vocês precisavam saber a esse respeito. Isso quer dizer que vocês já estão um pouco além da maioria das pessoas. Vocês estão buscando alguma coisa. Então, é esse entendimento que a gente procura esclarecer para vocês. É claro que não vai ser numa palestra de 1 minuto que eu vou resolver o problema da minha vida, o problema da vida de qualquer um. Porém, o importante é saber que a gente tem que ser o eterno buscador. A gente tem que estar sempre procurando aquelas questões básicas. Quem sou eu? Quem sou eu? Alguém sabe dizer? É difícil de responder uma pergunta tão simples assim. Da onde eu venho? Para onde eu vou? São coisas que começam a bater na nossa cabeça quando eu começo a pensar
em como eu vou ser melhor, eu não vou poder responder essas perguntas para vocês, porque cada um tem a sua própria missão aqui na Terra. O que eu posso lhes apresentar é simplesmente uma metodologia muito antiga, tá? O que eu vou apresentar para vocês, existe uma metodologia por trás disso que já vem de milhares e milhares de anos atrás. Vem desde os antigos egípcios e tal. Os grandes mestres da antiguidade, eles tinham um padrão de avaliação do crescimento espiritual. Eles tinham caminhos definidos para serem trilhados, para serem cumpridos. E à medida que esses caminhos são do conhecimento da gente, e a gente entende que cada caminho traz uma lição, traz um desafio, traz uma virtude que eu devo adquirir. Existem milhões de virtudes, milhões de defeitos. A gente tem que conquistar cada uma dessas virtudes através do defeito, porque primeiro a gente vai dar a cabeçada na parede, para depois aprender que a parede é dura. E aí, então, eu vou procurar fazer alguma coisa para que numa próxima ocasião eu não cometa o mesmo erro. Muitas vezes na nossa vida acontecem repetições de problemas. Eu sempre caio em cima do mesmo tipo de problema. Por quê? Porque eu ainda não aprendi a mensagem. Eu ainda não captei o porquê, o que está trazendo por trás daquela informação para mim. A gente busca, mas nem sempre a gente está sabendo o que a gente quer buscar. A gente tem que ter um objetivo definido na vida, é um objetivo não profissional, não financeiro. Ah, tudo bem, eu quero ganhar, sei lá, 50 mil por mês, todo mundo quer, que tão bom, mas não é isso que vai me trazer felicidade. Eu posso ganhar R$1.000 por mês ou R$10.000 e 50 mil não quer dizer que eu vou ser mais feliz. Mas se eu estiver ganhando meus R$1.000 e souber trabalhar com tudo aquilo que é realmente importante para a minha vida e eu conseguir fazer uma evolução, aí sim, isso vai ter valor. Agora, eu ganhar 50 mil, jogar tudo a Deus dará, não vai me trazer felicidade. No máximo, vai acabar trazendo um cheque especial estourado, qualquer coisa assim, porque não é aí que está a questão. Na realidade, o mundo material, ele é feito simplesmente para nós termos as nossas experiências aqui na Terra e vencê-las. Nós temos que nos sujeitar às necessidades da matéria, nós temos que cuidar do nosso corpo, que também é uma dádiva que a gente tem, tá? O relacionamento com as pessoas são tudo coisas que a gente tem que aprender a lidar. Então isso são realmente coisas que vão me levar um pouco adiante. E é dentro da matéria que a nossa vida está inserida. Não adianta eu dizer que eu vou viver só de espiritualidade. Aí eu vou ficar simplesmente andando nas nuvens. E convém até fazer um parênteses aqui, a diferença de espiritualidade e religiosidade. Quando eu falo em espiritualidade, eu não estou vinculando a nenhum tipo de religião. Independente da religião que cada um tenha, a espiritualidade ela deve ser conquistada à parte. A espiritualidade está vinculada ao crescimento do ser, é o seu eu interior que tem que prevalecer nas suas conquistas, nas suas evoluções. Então, voltando ao assunto original, o que eu posso fazer para ser melhor a cada dia? Segundo a apresentação que eu vou fazer para vocês, eu só vou dar um parênteses histórico. Isso vem desde a civilização dos antigos egípcios, coisa de 3, 4 mil anos atrás. Os grandes mestres, inclusive no templo de Mênfis, que é coisa de 3.000 a.C., existiam uma série de símbolos, ao todo são 22 símbolos, que representavam alguns sinais meditativos, ou seja, são símbolos meditativos que os mestres usavam. Eles se concentravam naqueles símbolos, eles captavam a informação que aquele símbolo trazia e, através da meditação, eles encontravam dentro de si a explicação para os seus maiores questionamentos. E é o que a gente vai tentar colocar aqui para vocês. Existe esse mecanismo, todo mundo já ouviu falar em Cabala, Cabala judaica?
geralmente é vinculada à religião judaica, mas na verdade isso vem desde muito antes do judaísmo. Tá? Na verdade, o judaísmo é um dos que preservaram grandes conhecimentos. A Cabala judaica ela tem as chamadas Sefirot, que é uma árvore da vida. E nessa árvore da vida existem vários estágios e várias estradinhas que interligam ela. E essas estradinhas representam cada um dos caminhos que eu devo percorrer e cada uma das virtudes que eu deverei percorrer ao longo da minha vida. Ao todo são 22 caminhos que eu devo percorrer e conquistar. Na realidade são 10 estágios de virtude. Ou seja, virtude quer dizer o quê? Sabedoria, amor, criatividade, luz e assim por diante. Várias virtudes. Nós vamos relacionar isso aí tudo para vocês. Esses 22 caminhos percorridos e mais os 10 estágios intermediários, onde eu vou ficar parado aprendendo o necessário, ao todo são 32. E o 33º, olha o número, ó, 33, é um número bem sugestivo, né? Quem já aprendeu numerologia sabe muito bem, e muitas outras coisas vinculadas ao 33. O 33º estágio seria a perfeição. Só que perfeição aqui a nível de terra está meio longe. Então, a partir do momento que eu percorri todos esses caminhos, aí eu atingi a mestria e já encerrei a minha missão aqui na Terra. Pode ser que eu vá fazer outras coisas em outros planos, em outras esferas, não sei. Geralmente quem foi para lá não voltou para dizer como é que é, então não vou questionar o que acontece lá do outro lado. Mas o 33º caminho seria a perfeição alcançada. Através do crescimento, através das provações. E outro, um detalhe importante, esses 22 caminhos que eu vou falar, eles têm que ser percorridos nos dois sentidos, ou seja, no sentido negativo e no sentido positivo. Lembra que lá na frente eu falei que eu primeiro tenho que bater com a cabeça na parede para aprender que a parede é dura, ai, mas dói! Para depois eu começar a me cuidar para não bater na parede de novo. Então, se eu tenho que aprender a trabalhar com meus apegos, eu tenho que ter desapego. Primeiro eu vou ter apegos. E eu vou ter que aprender a me livrar dele. Muitas vezes eu tenho que aprender a viver na escuridão para eu poder aprender a valorizar a luz. Quem conhece o símbolo do yin e do yang? Tá? Aquela, tipo uma roda subdividida entre o preto e o branco. E dentro do preto existe um pontinho branco. E dentro do branco existe um pontinho preto. Quer dizer o quê? Que mesmo na maior das escuridões sempre existe a luz. E que mesmo com a maior da luz sempre existe algum ponto preto que terá que ser variado. Então eu sempre tenho que vivenciar os dois aspectos dos meus caminhos. Não adianta eu me preocupar em, eu vou querer ser perfeito, eu quero ser um mestre ascenso, vou ficar só meditando. Porque daí vai me faltar a outra metade. Eu, particularmente, na minha vida, já tive vários momentos, vários estágios dessas oscilações. Houve momentos em que eu agora só quero saber de meditar, só quero saber de estudar e tal. Só que aí a vida material fica para segundo plano. Claro, a gente precisa de tempos em tempos se retirar da nossa rotina, isso é muito importante, a gente ter momentos de meditação, se retirar da rotina para que a gente enxergue as coisas, porque se eu estou o dia inteiro trabalhando, batendo cartão, estou cuidando das minhas obrigações, estou indo correr com o banco para cobrir meus voadores, eu estou correndo atrás da matéria, não sobra tempo para eu pensar em mim mesmo. Muitas vezes a gente passa a vida inteira trabalhando para ganhar bastante dinheiro para que depois de velho a gente gaste todo o dinheiro no médico e no hospital. Então, esse ponto de equilíbrio é importante que a gente consiga resolver antes de que não é tão importante a matéria. Claro, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso morar em algum lugar,
Mas isso é secundário. A partir do momento que eu encontrar qual é o meu caminho, aí sim eu começo a enxergar assim, a coisa assim de não, tudo bem, tudo que for necessário para a minha vida vai vir naturalmente. Eu não preciso estar me matando, eu não posso estar me atirando a ganância, a inveja. Isso só vai me frear, porque todos os meus pensamentos formam uma vibração energética em volta de mim. Essa vibração energética vai atingir ela, vai atingir cada um de vocês aqui dentro. Se eu tiver uma vibração negativa, vocês vão se repelir. Vocês ou qualquer outra pessoa. E se eu tiver uma vibração positiva, com certeza eu vou atrair. Assim funciona com as coisas da vida, com as provas, com as recompensas ou os castigos. Eu não tenho um castigo só porque eu sou um coitado. É porque alguma coisa eu fiz para contribuir para isso, para que acontecesse. Eu não ganho nenhuma virtude caída do céu. Eu posso até ganhar momentaneamente alguma coisa, mas eu tenho que saber valorizar aquela alguma coisa. Comecei a falar assim que o primeiro passo que eu tive na minha vida foi o Reiki 1. Tá? Antes de eu fazer o Reiki 1, na realidade eu estava apenas buscando alguma coisa para o meu crescimento pessoal. Só que eu não sabia o que era. Mas eu estava focado naquilo. Eu estava lendo livros que trabalhassem essa parte do crescimento pessoal e estudando, convivendo com pessoas que entendiam alguma coisa do assunto, mas eu não sabia o que é que eu estava buscando. Eu só sabia que eu estava buscando o meu eu interior. E aí, num dado momento, isso foi um pouco antes do dia 24 de setembro de 1997, aí surgiu assim, uma situação de que uma pessoa da minha família apareceu na minha frente, um primo que eu não via há mais de 40 anos. Tá? Eu fui para a Hungria visitar os parentes e tal, e trazer uma tia para cá, e aí eu conheci o Reiki. E quando ele me apresentou, eu digo, olha, eu não sei o que é isso, eu só sei que eu estou precisando disso aí. E aí, então tá, a partir dali, então, eu iniciei todo esse processo, toda essa caminhada. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês essa experiência, assim, de 20 e tantos anos, essa parte, principalmente falando dos caminhos, das iniciações, e apresentar essa metodologia bem definida, que tem vínculo com a Cabala, mas não é da Cabala na realidade. Isso aqui, na realidade, é um mestre, inclusive ele é cristão, tá? É cristão, mas ele não é padre, não é nada disso. É só assim, digo assim, a pessoa não é um judeu, é um cristão que estudou isso e tal, e aí então ele desenvolveu essa metodologia baseado nos conhecimentos antigos. Tá? O cara não inventou nada, ele simplificou para que a gente consiga entender isso de uma forma mais simples. Se puder distribuir então as folhinhas para eles. Em primeiro lugar, vocês se fixem nessa figura aqui. Tá? Não olhem a tabela atrás para não perder tempo e para não perder o foco. Isso aqui, na realidade, então, é uma versão simplificada. Vocês podem procurar na internet sobre Cabala, vocês vão encontrar isso aqui chamado Sefirot, e aí a Árvore da Vida, também é outro nome que se diz. Isso aqui seria um mapa que vocês vão ter que percorrer. Cada caminho, cada linha dessas é um caminho pelo qual vocês vão ter que passar algum dia. Se já passaram ou não passaram, eu não sei lhes dizer hoje. Tá? Nós fizemos um workshop, como se fosse um curso, em que cada pessoa consegue montar a sua árvore própria, com os seus próprios caminhos e saber mais ou menos o que já passou, o que não passou e quais são os caminhos mais difíceis. Só que nós não temos tempo para fazer essa avaliação agora aqui. O que eu quero simplesmente é apresentar. Vocês podem perceber que, começando aqui de baixo, onde nós temos a Mãe Terra, a Mãe Terra e o Pai do Céu, na realidade eu não quero entrar no aspecto religioso da questão, tá? É simplesmente
Vamos supor que a Mãe Terra é todo o planeta Terra, que ele por si só é um ser vivo, que tem várias pequenas vidas inseridas dentro dela, e que é uma parte do universo maior, dos planetas, dos astros e tudo mais. Tá? Então vamos considerar a Mãe Terra seria a própria Terra, mas como um ser vivo. Por que mãe? Porque ela que nos dá o sustento, porque ela que dá todos os alimentos que eu preciso, ela dá água, ela dá comida, ela dá tudo que eu preciso, sob o ponto de vista material, vem da Mãe Terra. Essa bolinha branca aqui, vazia embaixo, digamos assim, de uma forma bem simples, sou eu como um ser primitivo. Uma pedra bruta que simplesmente caiu nessa Mãe Terra e, por enquanto, eu ainda não sei nada sobre nada, eu sou um ser bem bruto ainda. Eu devo, ao longo dos anos, me lapidar. Se eu vou conseguir percorrer todo esse caminho ou não, é uma coisa muito específica de cada pessoa. Tá? Porque talvez tem pessoas que tenham mais facilidade com determinados assuntos e outras que têm com outros. O que importa saber é que eu, ao longo da minha vida ou das minhas vidas, não vou questionar se vai ter mais vidas ou não, mas ao longo de toda a minha existência, desde o primeiro momento em que eu virei uma pedra bruta, que eu apareci como uma pedra bruta, e que eu quero chegar a essa perfeição alcançada que eu falei, que está lá em cima, onde é o Pai do Céu representa todo aquele crescimento espiritual, toda aquela frequência energética superior a qual eu quero alcançar. Na realidade, eu diria que aqui seria o princípio e aqui seria o fim. Ou seja, da onde eu venho? Daqui de baixo, uma pedra bruta. Aonde eu quero chegar? Lá em cima. Eu quero ser um mestre ascenso. Quanto tempo eu vou levar? Não sei. O tempo é uma coisa muito relativa. Tá? Eu não posso especificar que o teu tempo ou o meu tempo é maior ou menor. Ele, apesar de se dizer que é uma variável absoluta, que ela evolui gradativamente, eu vou provar para vocês que o tempo não é uma variável absoluta, ela é uma coisa flexível. Por exemplo, todos vocês já tiveram algum momento que tiveram em companhia de uma pessoa muito agradável, vamos dizer, a pessoa amada, e aí vocês olham para o relógio, olha, eu só tenho mais meia hora porque depois eu tenho que ir porque eu tenho compromisso. Então você vai usufruir aquela meia hora com aquela pessoa agradável, amada e tal. Essa meia hora vai passar bem ligeirinho, né? Aí vamos para uma outra situação. Vocês estão apertados querendo fazer xixi. E aí, vão no banheiro, tem uma fila lá com 7, 8 pessoas. Vai levar 10 minutos para vocês conseguirem entrar no banheiro. Eu pergunto para vocês, aquela meia hora é mais demorada do que esses 10 minutos? Matematicamente não, a meia hora sempre vai ser maior do que 10 minutos. Mas na real, os 10 minutos vai ser muito mais longo. Então, dependendo de como eu fizer a minha vida, se eu me cercar de coisas agradáveis, me cercar de amor, me cercar de, sei lá, de bons relacionamentos, a minha vida vai passar de uma forma suave e eu vou ser feliz. Agora, se eu cair dentro de uma guerra, de constante conquista, de concorrências, a vida vai ser um pouco mais difícil. Então, o princípio e o fim. E isso aqui é o meio. Né? Aquela música do Raul Seixas, o início, o fim e o meio. Né? Então, no caso, é o que eu vou ter que trilhar. Então, num primeiro momento, supondo que eu sou apenas uma pedra bruta, que eu ainda não sei nada, a primeira coisa que eu posso ter que descobrir é quem sou eu. É uma daquelas perguntas básicas que eu fiz lá no início. Quem sou eu, de onde eu venho e para onde eu vou. Se essas 3 perguntas forem respondidas, já está com meio caminho andado. Então eu devo descobrir o meu eu pessoal. O que é o meu eu? O meu eu é aquele ser puro que a natureza colocou ao mundo, ou Deus colocou no mundo, como eu queira interpretar,
e é uma parte do todo, do universo. Porque eu sou apenas um pequeno grão de areia no meio desse universo todo. Mas dentro dessa minha existência é a parte mais importante de tudo que eu estou fazendo aqui. Aí, o espírito, esse espírito nesse caso, digamos assim, seria o espírito, a natureza humana, a minha condição de saber que eu não sou simplesmente um ser material e que eu tenho algo a mais dentro de mim que tem uma essência divina ou essência superior, e isso eu vou ter que identificar dentro da minha existência e trabalhar de acordo com a mensagem que eu vou querer batalhar durante a vida. Obviamente que eu tenho um aspecto que vai me empurrar, que é a vontade. Então, eu tenho que ter vontade de querer crescer, eu tenho que ter vontade de fazer alguma coisa, eu tenho que querer alguma coisa. Isso são apenas 3 aspectos básicos para eu sair simplesmente da pedra bruta. Eu ainda estou muito longe de ser mestre. Tá? Onde tem essa PA? PA quer dizer o quê? É o princípio individual já em fase de querer crescer, ou seja, é eu como uma pessoa que tive a primeira mensagem de que eu devo acreditar que eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer, eu tenho que aprender. Então é o meu primeiro passo. De nada adianta a gente querer chegar em algum lugar sem saber aonde a gente quer chegar. Em seguida vem a alma. A alma é que existe um pequeno conflito entre os conceitos de alma e espírito, mas vamos separar como espírito, como aquela natureza íntima, individual e não material. E a alma seria aquela parte do meu ser que já envolve a minha mente, o meu conhecimento, mas também tem os meus sentimentos escondidos ali por trás, mas que tem o mecanismo mental para que eu consiga atingir os meus objetivos. Ou seja, eu tenho um ser espiritual escondido dentro de mim, mas também tenho um ser mental que vai traçar toda uma estratégia para eu conseguir evoluir. Aí, a partir daí, vem alguns pontos básicos aqui, a separação. A separação eu poderia dizer também os apegos e os desapegos. Não esqueçam que cada caminho desses tem que ser avaliado sob o aspecto dual, ou seja, o positivo e o negativo. Quando eu falo em separação, eu estou me desapegando de alguma coisa. Isso pode ser de pessoas, pode ser de ideias, pode ser de princípios. Muitas vezes eu fui ensinado a ser de tal forma, ser rigoroso, ser inflexível, ser egoísta. No entanto, eu tenho que me separar, eu tenho que me desapegar desses preconceitos. Tá? Por quê? Porque senão eu vou estar sempre preso nesse caminho aqui. Eu só vou conseguir vencer esse caminho se eu souber o que é um apego, mas também que eu souber me separar dos apegos. Muitas vezes pode ser até uma pessoa, pode ser até uma amizade, ou pode ser uma ideia assim de que, sei lá, eu sou extremamente materialista. Mas eu tenho que aprender que eu tenho que ser materialista até o ponto de que eu possa suprir minhas necessidades. Mas além disso, já passa a ser um apego, já passa a ser negativo. Então, essas consciências eu tenho que ter. Aí, o ego, logo acima da separação, aquela linha horizontal, tem o ego. Esse sim, esse é danado. Esse é o meu eu, só que é o meu eu sujo. Tá? É como se eu tenho 2 pessoas dentro de mim. Eu tenho aquele meu eu, que eu chamei lá embaixo, que é o meu eu puro, aquele que vem da natureza, que tem toda a pureza da natureza. E agora vem o meu eu, que já está dominado pela minha mente, já está dominado pelos meus conceitos e preconceitos. E eu penso que tudo tem que ser para alimentar meu ego. Eu vou me vestir bem para mostrar que eu sou mais bonito do que o outro. Eu quero comprar um carro novo para mostrar que eu sou melhor que o meu vizinho. Isso tudo são coisas do ego. Ou então,
Eu quero falar um monte de coisas bonitas. Eu estou aqui falando um monte de coisa bonita. Eu estou insuflando meu ego. Para que as pessoas pensem que eu sou o tal. Depois essa brincadeira que eu fiz de mim mesmo, não fiz de ninguém já para não comprometer. Mas na realidade, a partir do momento que a gente é iniciado em alguma coisa, tem alguma iluminação nessas coisas, a gente também tem que saber compartilhar isso com as pessoas. Uma coisa que vocês vão aprender no final dessa caminhada toda é que nada disso vai ter valor se vocês não conseguirem ensinar a outra pessoa que está do seu lado a subir junto. Então, por isso que eu estou aqui. Tá? Eu estou fazendo uma palestra gratuita para que alguma coisa melhore na vida das pessoas. Tá? Então, não é só o ego. O ego existe também, porque o ego faz parte do nosso ser. O ego, então, é o nosso eu separado de toda essa parte mais assim nobre que eu falei. Ele é necessário para a realização das nossas missões aqui na Terra, na matéria. Eu preciso ter ego para me firmar profissionalmente, porque aí é uma luta por uma profissão, por um trabalho que eu estou fazendo. Ou então, para mim defender os meus interesses pessoais, eu também preciso ter o ego. O ego nada mais é do que a ferramenta que eu vou usar para realizar os meus sonhos, digamos, os meus objetivos ou as minhas missões. É uma ferramenta, mas ela não pode ficar mais forte do que o meu eu. O meu eu sempre tem que falar mais alto. E como é que eu sei que é o eu que está falando ou que não é o ego? Através de uma luz interna que nós temos que chama intuição. A intuição sempre vai nos dar a diferença entre aquilo que eu realmente devo fazer ou aquilo que a minha mente, a minha sabedoria, a minha pseudo-sabedoria, que eu acho que eu sou muito inteligente, aí caio nas mazelas do ego e faço de acordo com o que o ego. Não é isso. É aquilo que o meu eu se propõe a fazer. Isso sim é a melhor indicação de estar no caminho certo, a minha intuição. Tá? Depois aqui, logo ao lado, acima do ego, tem a matéria. A matéria justamente envolve essa parte que eu falei, de que a gente tem que comer, tem que, sei lá, viver, ter uma casa, alguma coisa. Só que entra o nosso corpo também. Eu tenho que saber respeitar o meu corpo. Porque meu corpo tem todas as ferramentas necessárias para eu crescer, para eu aprender, mas eu não posso ficar, por exemplo, eu sou alcoólatra, eu fumo, eu cheiro pó e tudo mais.